Salve, salve galera! Tô vindo aqui hoje de carona com a minha esposa maravilhosa. Hoje é domingão, a gente aqui está 4h35 da tarde. Eu não sei certo quando que esse vídeo aqui vai ser postado aí, né, no YouTube. Mas como eu tô um tempo sem vir aqui, a minha esposa até que me deu a ideia de a gente estar fazendo esse vídeo. E eu quero trazer para vocês no dia de hoje um pouco de algumas coisas que eu venho vivendo, e eu sempre tive isso com muita clareza na minha vida, mas conversando com um amigo que também é professor de jiu-jitsu, ele me falou que ele falou dessa forma: ele perdeu 20 minutos de uma aula explicando para um grupo de crianças a importância de respeito. Eu falei para ele de imediato que não foi uma perda, né? Que na verdade foi uma aula de respeito. E quando a gente aprende algo, né, a gente tem que dar muito valor para o que a gente aprende. A gente não pode pensar que a gente perde tempo, né? Por muito tempo na escola eu tinha essa linha de pensamento, assim, eu achava que eu estava perdendo tempo lá em algumas disciplinas, né? Por exemplo, eu não gostava de filosofia, não gostava, era uma matéria que eu odiava. E hoje, olha que ironia, né, do destino. É uma das coisas que eu mais gosto de escutar, assim, os pensamentos dos filósofos e como que a interpretação sobre as coisas, né? Então, se eu posso dar uma dica para alguém que hoje está começando a sua carreira, principalmente profissional, assim, dê muito valor para aquelas pessoas ou para aquilo que você está aprendendo, porque você talvez hoje ache que isso não vai ter valor, isso não vai ser usado, mas com certeza isso está agregando alguma coisa na tua vida. E diante disso eu quero falar sobre respeito, né? Respeite o tempo que você está, né? Porque às vezes a gente está num momento da nossa vida que é necessário a gente aprender coisas que às vezes a gente acha que não faz sentido, né? Como eu acabei de citar na escola, muitas vezes eu achava que não fazia sentido para minha vida aprender filosofia, que eu achava um papo muito de louco. E hoje eu dou muito valor para os pensamentos dos filósofos, para entender mais profundamente qual é a linha de raciocínio o porquê daquilo foi criado, o para que aquilo faz sentido. Então, e não é só na filosofia que eu posso citar aqui, eu tenho outras coisas também, na educação física, por exemplo. Para alguns que não sabem aqui, né? Eu sou educador físico por profissão também, sou formado em educação física bacharel, e várias disciplinas por muitos semestres, assim, eu não dei valor, né? Não eram compatíveis com o que eu desejava para o meu futuro, com o que eu desejava trabalhar. Mas mesmo assim eu deveria ter dado determinado valor, porque hoje na minha profissão como professor de jiu-jitsu, como educador físico, eu uso para conversar com meus alunos assuntos que muitas das vezes extrapolam a área que eu me formei, que é a educação física, que é as especializações em treinamento desportivo, alto rendimento, perda de peso, né? Então, o que eu queria vir realmente falar para vocês aqui é essa questão do respeito do tempo, né? E respeitar cada coisa que surge na vida de vocês. Além disso, também tem o respeito com as pessoas, né? Que é algo que isso é fundamental. A gente tem que sempre respeitar todos. E para mim isso foi muito fácil, porque na minha casa, meu pai era militar, meus irmãos foram militares, então na minha casa o respeito ele sempre foi uma coisa que muito fácil, assim, de ser seguida, porque fazia parte da minha rotina diária, né? Algo que também eu já venho ensinando pro meu filho, assim, né? O quanto ele tem que ser respeitoso com a mãe dele, o quanto que ele tem que ser respeitoso com as mulheres, né? E
e com os idosos, com as pessoas mais velhas. Então, e esse é outro ponto assim que eu acho que é bem importante a gente tomar consciência, porque às vezes, por mais graduado que eu seja no tatame, às vezes existem pessoas mais velhas do que eu, que são alunos meus, que estão começando agora no jiu-jitsu, mas o tratamento diante deles, mesmo eu estando dentro do tatame, eu tenho um respeito muito grande por eles, porque cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua profissão. E se eu sou o mais alto grau dentro daquele lugar, eu não posso faltar com respeito com as outras pessoas, né? Então, e mesmo isso eu sempre empreguei assim também para os meus alunos. Assim, eu lembro que no Brasil, na minha academia do Brasil, muitas aulas da minha academia eram lideradas pelos meus alunos, por alunos que eram menos graduados que eu. E eu sempre estava na fila de ser aluno. Eu me colocava numa posição de aluno na aula do meu aluno, né? É difícil de explicar, mas para quem não é da arte marcial, mas para quem é da arte marcial tá entendendo o que eu tô falando. Então, assim, eu me colocava na posição de aluno, eu respeitava aquele professor naquele momento que estava me orientando, que estava me guiando, que estudou para passar aquilo. Então, o respeito o respeito tem que ser respeitado em todas as esferas, né? Uma coisa bem linda que um aluno me falou um dia foi a seguinte coisa, foi aqui nos Estados Unidos. Ele falou que na casa dele o primeiro a se servir é o mais velho. O primeiro a se servir é o mais velho. E em seguida, o segundo mais velho, o terceiro mais velho, e o mais novo é o último a ser servido na casa dele. Porque ele falou que isso é uma forma de estar sempre dando valor àquele que tem uma jornada, né, por mais tempo aqui na Terra, né? E é uma forma também de demonstrar respeito por ele, entendeu? Então todo mundo merece o seu respeito. E por isso que eu queria vir aqui hoje abordar esse assunto, porque foi algo que me despertou assim numa conversa boba que a gente teve de tatame, que ele falou: ó, cara, perdi 20 minutos de aula para explicar sobre a importância do respeito. Eu falei para ele na hora, deu um clique, eu falei: cara, você não perdeu tempo, você deu uma aula de respeito. E isso é jiu-jitsu, isso é arte marcial. Isso transcende as técnicas, transcende a questão física que muitos dos nossos alunos vêm buscar e se desenvolver no tatame, né? E isso é o que realmente a arte marcial ela entrega, né? Dentro do conjunto de tudo que aquele aluno está buscando, isso é algo que está ali e faz parte desse combo, né? Que quando você paga ou você matricula um filho numa arte marcial, você recebe. Você pode ter certeza que a pessoa que pratica uma arte marcial, ela vai ter sempre respeito, ela vai sempre ter muita disciplina, ela vai sempre ter muita obediência diante das situações que são empregadas para ela. E um dos pontos mais importantes que a gente tenta sempre inserir para os nossos alunos é: o que você começa, você tem que terminar. Você não pode começar algo e na primeira frustração querer parar, né? Porque a gente sabe quanto é difícil para a gente conquistar coisas na vida, e só conquista aquele que não para no meio do caminho, né? Então, por maior que sejam os desafios, por maior que sejam os obstáculos, a gente tem que seguir em frente e sem nunca perder o respeito por aqueles que te ajudaram a chegar lá, o respeito por cada coisa que você conquistou e adquiriu nessa caminhada. Então, queria aproveitar esse momento aqui em família. A gente está na estrada, meu filho está lá atrás já fazendo os barulhos, para mandar esse recado aí. Espero que vocês tenham gostado, e também para manter um pouco ativo essa minha rede social, que eu gosto muito de usar, mas eu preciso também postar mais sobre temas importantes que eu acho relevante para a vida de todos, tá? Deixa teu like, teu comentário, compartilha com quem você acha que é importante aí. Um grande abraço e até a próxima.